Hey, hey! Olha só que alegria! Vamos lá então para mais uma videoaula sobre o resgate do primogênito dentro desse módulo Abençoando Gerações, ok? Então vamos lá. Nas duas videoaulas anteriores eu falei sobre o retorno às origens, a volta para as veredas antigas, né? Na verdade, é algo que todos nós devemos observar. Devemos voltar a fazer uma leitura mais consciente, mais clara e observar o que Deus já deixou para que nós assim seguíssemos. Agora, nessa videoaula eu vou falar sobre os primogênitos não resgatados. Tá? E o segundo primogênito que a Bíblia relata, lembra qual é o primeiro? Qual é o primeiro primogênito? Qual é o primeiro primogênito? Então vamos lá, você não escreveu não, então escreve aqui embaixo aqui. O segundo primogênito que a Bíblia relata é Caim, né? E ele tinha por obrigação fazer o que Abel estava fazendo. O que Abel estava fazendo? Trazer as primícias. Por quê? Porque ele era o primeiro, né? Só que Deus colocou Abel como pastor e ele trouxe as primícias do rebanho. Então, para aqueles que acham que a oferta das primícias era só no Antigo Testamento, lembre-se que antes mesmo de haver qualquer testamento, Abel já tinha essa prática. Então, para que fique claro, antes de existir o tempo da lei, ou seja, antes de Moisés, existia o tempo da graça. E no tempo da graça já existiam as primícias, já existia a lei da primogenitura. Então, Deus sempre trabalha com esses dois tempos em ciclo: graça, lei, graça, lei, ok? Então isso começou com o tempo da graça, que foi de Adão até Moisés, e aí depois foi o tempo da lei, de Moisés até Cristo, e agora nós estamos novamente no tempo da graça, que durará até a volta de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Então, quando o Espírito Santo não estiver mais sobre a terra, o mundo entrará novamente em tempo de lei, e tudo será como antigamente, olho por olho, dente por dente. Então, nesses dias, quem quiser ser salvo, terá que dar a própria vida. Hoje é de graça. Então, assim sendo, Abel dava primícia no tempo da graça. E agora, deve-se continuar a praticar essa oferta. Faz sentido isso para você? Caim, sendo primogênito, matou o irmão e tornou um fugitivo errante na terra. O homem que construiu cidades e colocou limites nela também começou guerras. Foi a partir dele que nasceu Lameque, o homem que começou a bigamia, casando-se com duas mulheres. Ora, se Deus quisesse que o homem tivesse duas mulheres, não tinha feito apenas uma Eva, tinha feito duas. Não é verdade? Então, no decorrer da história, encontramos outro primogênito. Dessa vez, de Abraão, que não foi resgatado. Qual foi o primogênito de Abraão que não foi resgatado? Ismael, porque Isaac foi resgatado. Ismael abriu a madre de Agar. Depois de uns anos, ele foi expulso para o deserto, junto com a sua mãe, onde passou a habitar. Se tornou flecheiro e se casou com uma egípcia. Ismael não teve parte na herança do seu pai. De Isaac nasceu Esaú, que também não teve a sua primogenitura resgatada. E ainda por cima vendeu ela. Estou falando agora sobre os primogênitos que não foram resgatados. Olha para a história desses homens. Eu preciso que você tome atenção e olhe para a história desses homens que eu estou mencionando aqui. Tá? Então Esaú não teve a sua primogenitura resgatada e ainda por cima vendeu. Depois de vender a sua primogenitura, Esaú também, que também é Edom, né? Que deu origem aos Edomitas, ele foi eliminado da face da terra. Então a Bíblia diz que Esaú, nem mesmo com lágrimas, com arrependimento, conseguiu reverter a situação. Por quê? Porque desprezou a primogenitura. Desprezou aquilo que Deus lhe deu. Quando ele já tinha feito isso, o pai lhe disse, está lá em Gênesis 27, do 3 ao 4, agora pois toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz em mim um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me aqui para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Então repare que nesse detalhe muito interessante, a primogenitura já era de Esaú. Mas para que ele fosse abençoado, ele teria que matar a caça e trazer para o pai. Isaac estava dizendo que ele queria resgatar a sua primogenitura. O mesmo que havia acontecido com ele próprio. Ah, mas Isaac foi resgatado. Foi, você vai aprender lá na frente.
Então Rebeca, ouvindo essa conversa, e sabia que o que Isaac estava lhe pedindo, pois ela sabia que o marido havia sido resgatado por um cordeiro, estava falando para o filho fazer o mesmo. A mãe, sabendo que Jacó governaria sobre o outro, né? Por quê? Porque era uma promessa de Deus. Ao ver que Esaú nada dissera a seu pai e que enganaria a Jacó para obter a bênção de primogenitura, deu ao filho mais novo um conselho para fazer algo que jamais poderia ser revertido. Ou seja, Esaú não teria hipótese de resgatar a primogenitura. Veja só como o caráter de Esaú era deturpado. Ele tinha desprezado a primogenitura que Deus lhe havia dado e depois queria a bênção do pai, só que ele não sabia que é impossível ser abençoado pelo homem se Deus não o abençoar primeiro. Outra coisa que é impossível receber é a bênção de um homem sem alegrar o coração dele. Quando Esaú conseguiu a caça que alegraria o coração do pai, já era tarde demais. Seu irmão Jacó, aconselhado por sua mãe, já havia alegrado o coração do pai e resgatado o direito da primogenitura. E era impossível fazer isso pela segunda vez. Jacó também teve 2 filhos primogênitos. Lembra qual era o nome dos filhos primogênitos de Jacó? Nessa videoaula eu estou falando de primogênitos não resgatados e você avalia como é que foi a vida desses primogênitos. Rúben, filho de Lia, e José, filho de Raquel. A primogenitura só foi passada diretamente para José porque ele também era primogênito. Então a diferença entre os dois é que a de José foi resgatada e a de Rúben não. 1 Crônicas 5:1. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa esquecimento. Ele era bisneto de Isaac e neto de Jacó. Esse menino tinha tudo para ser a potência no mundo, afinal era o filho do governador do Egito. O pai deu-lhe o nome de esquecimento. Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Ele também deveria ter sido resgatado, porém a Bíblia relata esse acontecimento, né? Pelo contrário, até vemos que ele perdeu o direito para o seu irmão Efraim. Está lá em Gênesis 48:20. Olha o que o texto diz. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim, como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. O primogênito perdeu toda a linhagem, e quando olhavam para ele, o chamavam de esquecimento. Isso acontece com muitos primogênitos. Isso pode estar acontecendo com você ou com o seu primogênito. Ele está sendo observado como esquecimento. E aí, trazem a maldição de Manassés. Quem os vê não tem lembrança de coisas boas. É como se não existisse. A maioria dos primogênitos tem sido muito semelhante a Manassés. Na hora de receber as bênçãos, vem outro e toma o lugar. Foi quebrado o ciclo do resgate. E Manassés, que poderia ter sido o sucessor de José, acabou perdendo a própria primogenitura. Se José tivesse resgatado o direito da primogenitura do filho, o nome dele seria lembrado para sempre. Então, um dos nomes mais importantes do Antigo Testamento, Moisés, que a Bíblia relata que tinha uma grande intimidade com Deus, a ponto de ver a sua face resplandecer, que viu a Deus, que falava com Deus face a face, que era seu amigo, que era escolhido para ser um dos maiores profetas da época, teve um filho na casa de Jetro, seu sogro. Esse filho era o primogênito, que se chamava Gerson, que significa banido, peregrino. Esse assunto é muito sério, porque o sucessor de Moisés foi Josué e não o filho. Na verdade, deveria ter sido o filho, pois quando ele foi resgatar o povo no Egito, Gerson já era nascido. Então sabemos que não foi isso que aconteceu. E praticamente não se ouve falar do primogênito de Moisés. Um homem que poderia ter um legado extraordinário, mas não teve o seu direito de primogenitura resgatado. E por isso o seu nome revela literalmente que ele foi banido. Talvez até você só tenha descoberto agora o nome do filho de Moisés. Infelizmente, muitos primogênitos estão sendo banidos da terra, porque não há uma oferta morrendo no lugar deles. O primogênito que não é resgatado não tem o direito de governar, não tem o direito de prosperar. Já que falamos de Moisés, vamos falar então de Arão, o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Ele conhecia todas as leis de Deus, andou com ele, via a presença do Todo-Poderoso e por sua vez também teve filhos, a quem chamou Nadab e o outro Abiú.
os 2 filhos de Arão morreram. Mas o que me chamou a atenção foi que o primeiro deveria ser o sucessor do pai, porém não foi. Olha que interessante, mesmo estando na presença de Deus, trouxe fogo estranho e por isso morreu. E aqui eu encontro muitos primogênitos que estão na igreja, trabalhando, cooperando, mas alguns estão trazendo fogo estranho e por isso estão morrendo. Porque o mesmo espírito de Nadab está atuando na vida deles. Um dos significados do nome Nadab é Deus se mostra bondoso. Mas na origem hebraica significa liberal ou bem-humorado. Nós não vemos que tenha sido resgatada a primogenitura desse homem. Por isso, apesar de ele estar na presença de Deus, ser bem-humorado e alegre, ele morreu. O caso é muito sério, porque não basta viver na presença de Deus. Não basta ensinar os filhos dos caminhos dele, senão resgatar a primogenitura. Porque Deus não muda os decretos estabelecidos. Como diz na palavra do Senhor, a lei de Deus é para todos, seja para o estrangeiro ou para o natural da terra. Não há acepção, e a regra que Deus deixou foi para todos os primogênitos serem resgatados. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve vários primogênitos, e eu quero falar de 7 deles. Amon, filho de Ainoa, foi o primeiro primogênito de Davi, ele violentou a própria irmã. O segundo primogênito chamava-se Daniel, filho de Abigail. Absalão também era primogênito, sua mãe foi Maaca. E vemos na história que ele matou seu irmão Amon, ou seja, um primogênito matou o outro. Adonias também, primogênito, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital. Iltrão, filho de Eglá. Todos esses 6 eram primogênitos, e qualquer um deles podia ser o sucessor de Davi. Porém, o rei teve um caso com Batseba, e o primogênito dessa mulher Deus feriu e matou. Ela teve ainda Simeia, Somabe, Natã e Salomão, que reinou no lugar de Davi. Nenhum dos primogênitos de Davi pôde reinar em seu lugar. Eles lutavam entre si pelo trono, pelo poder, e um se tornou estuprador, o outro se tornou assassino, inclusive o próprio Salomão matou o irmão Adonias. Eu só vejo essa destruição entre primogênitos de Davi e apenas o mais novo reinou. Sabe? A gente precisa olhar, a gente precisa observar. Eu estou falando de primogênitos que não foram resgatados. Eu estou falando de casos de primogênitos que não foram resgatados. Agora presta atenção. Lá em 1 Crônicas 29, 21 está escrito: e ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor e ofertaram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifício em abundância por todo Israel. Davi presenteou Salomão pela segunda vez e ofereceu 3.000 animais. Ele estava santificando o reinado do filho. Os outros deveriam ter sido resgatados e Salomão santificado. Salomão foi santificado. Então não há coincidências, mas há evidências de que quando obedecemos às leis, os fundamentos, e aos príncipes de Deus, a riqueza, a prosperidade e as bênçãos nos alcançam. O fato de Deus ter sido um homem, aliás, o fato de Davi ter sido um homem segundo o coração de Deus, não o isentou de cumprir o que o Senhor ordenara. Todavia, como ele não resgatou os seus primogênitos, ou pelo menos não temos relatos disso na Bíblia, e santificou a Salomão, vemos que este último foi o único que governou na terra. Salomão significa paz, pacífico. Eu já falei sobre muitos primogênitos e poderia falar de muitos outros, como por exemplo, os filhos de Eli, que era o sacerdote que já estava fora da presença de Deus. Seus filhos ainda estavam mais longe. Eles foram chamados filhos de Belial. Morreram na guerra e o lugar de Ofni, o primogênito, foi ocupado por Samuel, filho primogênito de Ana e Elcana, cuja primogenitura foi resgatada. Curioso, né? Samuel foi a própria oferta. Por quê? Porque ele foi consagrado e entregue no altar nas mãos de Deus. Agora repare, esse menino cresceu no meio de pessoas que estavam desviadas dos caminhos do Senhor, como vimos acima, mas foi uma potência nas mãos de Deus. Interessante também é que Samuel, sendo um homem consagrado a Deus, teve um filho chamado Joel, cujo nome significa extraordinário. No entanto, por causa da infidelidade de Joel, o povo pediu um rei para governar e rejeitou os juízes. Nós vemos muitos primogênitos lutando, sendo bombardeados de dia e de noite, e tudo isso às vezes porque os pais não tiveram entendimento de dar oferta de resgate por suas vidas.
Talvez os seus pais tenham errado com você, mas está na hora de você consertar e fazer diferente com os seus filhos, fazendo uma oferta de resgate da primogenitura, uma oferta de santificação para os demais filhos. Porque se nós obedecermos os princípios, se nós voltarmos às veredas antigas, se nós voltarmos às origens, aos fundamentos e trabalharmos de maneira correta, a bênção dele repousará sobre a nossa vida e nunca mais sairá. Até agora nós vimos exemplos de primogênitos mal-sucedidos. Nas próximas videoaulas eu quero trazer alguns exemplos de primogênitos bem-sucedidos, que passaram pela oferta do resgate. Por isso eu espero que esses exemplos sejam suficientes para que você entenda que existe algo muito forte na vida de um primogênito. E é necessário uma oferta para que ele resgate o direito de prosperar nessa terra. Então, Israel, primeiro resgate, Isaac. Segundo resgate, Jacó. Terceiro resgate, José. Quarto resgate, Israel. Eis a questão: resgatar ou não resgatar. Você decide. Você viu aí a história de primogênitos que não foram resgatados. Avalia. É esse padrão de vida que eu quero para a minha vida? Eu sou um primogênito. Eu fiz o meu resgate. Porque eu tive esse entendimento. E eu acredito nisso. E eu falei, é isso. É isso. Então chegou a sua oportunidade. Você decide, está tudo bem. Eu só estou te dando algumas informações, alguma consciência para você tomar a sua decisão. Vamos aprender mais sobre o resgate da primogenitura?